Fala galera, aqui a gente está com vocês. Eu queria verificar com vocês um pouquinho sobre o que é humildade e o orgulho à luz da Bíblia. Eu quero começar pensando sobre o Salmo 131, o Salmo de Davi. Ele diz assim no verso 1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E você verifica que Davi conhecia a sua alma e ele diz isso para o Senhor, que ele não era altivo, que ele não era soberbo, e que ele não procurava coisas demais, demasiadamente altas e valorosas para ele. Ele conseguia conceber quem ele era e se satisfazia no que realmente Deus tinha para ele. Esse é o sentido dele não buscar coisas maravilhosas demais para uma pessoa que ele entendia ser. Ele se colocava no seu lugar. A ideia aqui da criança desmamada não é uma criança que já passou do período de amamentação, mas é uma criança que acabou de ser alimentada pela sua mãe. Então ele se coloca, além de conhecer o seu estado, quem ele era, quem ele deveria ser, e não desejar coisas altivas demais, ele se coloca como uma criança saciada, uma criança que acabou de ser alimentada por esse Deus e se satisfaz nisso. E se apraz nisso, não busca coisas altas demais e, pelo contrário, como criança desmamada que acabou de ser alimentada pelo leite da sua mãe, ele descansa nos braços do Senhor. Bom, essa é a humildade que Davi traz para nós. Essa é a humildade que nós, o povo do Senhor, deveria ter. De confiança, de dependência desse Deus, de uma criança tão dependente, um bebê de colo, precisa dos seus pais, precisa desse Deus e precisa do cuidado desse Senhor. Esse é o sentido da humildade. Contudo, o que o mundo tem ensinado, o que o mundo tem colocado para nós, provoca totalmente um contraste com esse Salmo de Davi, um contraste com os ensinos que a gente consegue tirar daqui e da palavra do Senhor. Existe um desacordo em toda a humanidade. A gente começa pelo pecado original, o pecado que fez com que nós, homens, caíssemos daquele jardim que Deus tinha preparado. A mulher, ela olha para a glória do Senhor, ela olha pelo conhecimento do bem e do mal e tem um desejo soberbo sobre isso. E então o pecado do homem e da mulher é querer ser igual a Deus. E esse é o pecado de Satanás, o pecado original, essa raiz maldita que é o orgulho, a soberba, a vaidade, esse desejo empoderado demais de querer, de ter, de ser. Então a gente vê que essa soberba, depois da herança endêmica, a herança que nós ganhamos nesse Éden, vem trazendo uma reflexão sobre a nossa cultura e tem realmente destruído as nossas casas. Nós ligamos as nossas televisões e nós vemos em filmes, nós vemos em histórias, seriados que mostram pessoas autossuficientes. A gente pode ver isso também nitidamente numa entrevista de emprego. Nela você tem que se mostrar totalmente independente, totalmente poderoso, você não pode mostrar nenhum equívoco, nenhum erro, nenhuma insegurança, pelo contrário, você precisa ser aquela pessoa mais segura e mais capaz. E essas coisas, esses pensamentos, pregados pela sociedade, através da cultura, através de outros pensadores, através de televisão, de mídias, isso vem entrando na igreja. Isso acaba demonstrando os reflexos na igreja. Você vê como um cristão hoje, ele não é mais esse ser conhecido por humildade. Ele não é mais uma pessoa conhecida que valoriza coisas pequenas, que valoriza a simplicidade da vida. Não. O cristão hoje ele é conhecido como alguém soberbo, como alguém que busca uma prosperidade além da conta, como alguém que busca relacionamentos interpessoais que são totalmente de independência. A gente vê os reflexos até na maneira como nós escolhemos uma pessoa para nós casarmos, entendeu? Essa soberba, essas questões vieram entrando e estão tomando posse na nossa igreja. O coração do homem não tem sido mais aquele coração humilde, mas tem sido esse coração soberbo, esse coração que pensa e deseja mais do que ele deveria desejar. Contudo, nós temos um padrão na palavra de Deus, que é Mateus 23:12. Eu vou ler o texto. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o padrão para a humilhação e exaltação de Deus. O que se humilha, ele será exaltado diante do Senhor. E o que se exalta diante dos homens será humilhado diante do Senhor. Isso é um padrão claro, dito por Cristo, e nós vemos no decorrer de todas as Escrituras, por exemplo, nós temos a retribuição da nossa soberba através do abatimento que Deus causa em nós. Veja, a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Provérbios 29:23. Nós vemos que
Deus tem uma maneira peculiar e escandalosa de tratar com as nossas soberbas, com as nossas altivez, com o nosso coração altivo. E é abatendo mesmo, é deixando de súbito assolados os homens que são altivos. E aqueles que são humildes, que realmente entenderam o padrão que devem ser seguido, Deus trata como uma exaltação, Ele cuida destes. Olhando para as influências do mundo, olhando para tudo que tem acontecido, com tudo que é requerido de nós hoje, essa independência, essa autossuficiência, nós temos um padrão maravilhoso deixado nas Escrituras, que é o nosso Mestre, Cristo Jesus. Eu trouxe para vocês Filipenses, no capítulo 2, do versos 6 a 11, na NVI, que é um texto perfeitamente, essa tradução foi perfeita para essa hora. Veja, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja a estatura da profundidade da humildade de Cristo. Este que vem, que era Deus, que não se apega, e esse termo é perfeito, por isso que eu trouxe a NVI. Ele era homem, ele era 100% Deus ao mesmo tempo, existiam essas duas naturezas em Cristo. E ainda assim, em toda a sua humildade, em toda a sua dependência, ele mostrou-se não apegado a essa questão divina, mas serviu a Deus com humildade. Esse é o maior exemplo. E ele desceu ao mais profundo grau de humildade, ele se fez maldito, porque Deuteronômio vai dizer que todo aquele que for pregado no madeiro, ele será feito maldito de Deus. Cristo Jesus, em sua humildade, se faz maldito pelos outros homens, por nós, para nos justificar, para nos levar em humildade ao Pai. E esse é o exemplo que a gente tem que seguir, não de um coração altivo, de um coração soberbo que deseja coisas demais para nós, mas um coração feito Cristo, que entende a vontade do Senhor, que se satisfaz nela e que entende que o seu plano é mais alto, que o seu plano é muito mais profundo e mais completo e perfeito. E olha o padrão aqui de quem se humilha, a partir do verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. A pior morte, a pior maldição foi essa que Cristo encarou. Então o padrão de Deus de Mateus 23 cai sobre ele também. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aquele que se humilhou, Ele foi extremamente, profundamente exaltado. E isso que nós temos, é esse o ensino que nós temos da palavra de Deus, que aquele que se humilha será exaltado e aquele que se exalta será humilhado. Não tenha o seu coração soberbo, não tenha o seu coração altivo demais. Se satisfaça, assim como Davi se satisfez, na vontade do Senhor, pois ela é muito alta, pois ela é perfeita. Que Deus abençoe vocês.